Fala galera, nesse vídeo do canal Moto Takes nós vamos falar sobre duas jovens estudantes de medicina que zombaram de uma paciente que era multitransplantada. Inclusive uma das estudantes é de Vespasiano, uma cidade próxima aqui de BH. Mas o caso ocorreu lá em São Paulo. Elas foram, se eu não me engano, elas estavam fazendo um curso e parece que foi no hospital Incor. Eu vou confirmar para vocês e deixar escrito aqui se foi nesse hospital mesmo, para não ter problema. Mas vamos lá, vamos ao caso. A paciente nasceu com problema cardíaco e aí ela fez o primeiro transplante ainda criança, de coração. Depois, quando ela era adolescente, ela fez outro transplante. E mais tarde, já mais adulta, ela fez o terceiro. E ela fez também um transplante de rins. E essas duas estudantes irresponsáveis fizeram um vídeo e colocaram nas redes sociais falando que a paciente, que elas nunca tinham visto, né, nada igual, e que a paciente em questão, no primeiro transplante que ela fez, houve rejeição porque ela não tomou os remédios direito. E quando essas jovens futuras médicas fizeram um vídeo, a paciente ainda era viva. Posteriormente ela veio a falecer. Mas a família, depois que viu o vídeo, ficou indignada porque a mãe estava falando que essas estudantes estavam denegrindo a imagem da filha que estava morta, que agora, né, já está morta, e porque não houve isso dela não tomar o remédio corretamente. Diz que ela tinha uma sede de viver e que o que as meninas estavam falando não condizia com a verdade. E essa estudante que era de Vespasiano, ela chegou a falar que a paciente, ela achava que ela tinha 7 vidas. Agora imaginem bem o que é a irresponsabilidade de falar algo assim numa paciente. E são pessoas bem jovens mesmo. Vocês verem, quem viu o vídeo aí, vê que elas estavam... O olhar da pessoa é aquele olhar de gente jovem mesmo, que sabe, aquele olhar quase que inocente, ou melhor, irresponsável mesmo da juventude. E quem que não fez bobagem na juventude? Eu já fiz, todo mundo já fez, exatamente por ser jovem, não ter experiência, não ter maldade ainda com as coisas. O trânsito hoje tá puxado.
Então, galera, eu me penitencio também por, na juventude, ter feito muitas bobagens exatamente por faltar maldade. Deixa eu só prestar atenção um pouco no trânsito aqui, que hoje tá bem movimentado aqui. Mas uma coisa que um advogado falou sobre esse caso, ele falou o seguinte, que por causa de like, por causa de sucesso nas redes sociais, para fazer algo viralizar e ter alcance e ser reconhecido, e as pessoas acabam cometendo atos impressionantes de burrice, de irresponsabilidade, de estupidez. E acredito que foi isso que essas meninas queriam. Porque tem certas coisas, galera, o fato de você ser jovem, você acaba sendo imaturo e tudo, mas tem coisas que não cabe, tem burrices que não podem ser admitidas. Quando você vai para a rede social e fala isso de uma paciente, é uma coisa assim totalmente desumana. E aí você fica pensando que ser humano é esse que vai ser médico? Por exemplo, há décadas atrás tinha um médico na minha cidade que era um médico muito, muito bom. E na época, era uma época em que tinha aquelas campanhas contra o cigarro, que o cigarro faz mal e tal. Inclusive na porta do consultório dele tinha uma placa dessa. Só que o médico, às vezes no consultório dele, ele tava fumando. Aí assim, né, era uma outra época, mas o motoqueiro falando com a senhora ali pra largar o celular pra atravessar a rua. E voltando ao assunto aqui, então essas meninas, a faculdade de Vespasiano já, né, lançou uma nota lá de repudiando a atitude. A família quer que as meninas se retratem. Mas você fica pensando, né, se há solução para o ser humano ou se não tem mais solução, porque a irresponsabilidade é muito grande. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava vendo a reportagem em que médicos estavam colocando equipamentos no coração dos pacientes, e os equipamentos vencidos, né? Alguns acessórios que tinham prazo de validade e o prazo já vencido, sabe, para ganhar mais dinheiro. Aí o mais absurdo que eu vi, pessoal, os médicos fazendo cirurgia cardíaca em pacientes que não tinham problema nenhum. Cara, como que você vai fazer um negócio desse? Como que você vai abrir uma pessoa, o órgão vital igual o coração,
que tá saudável e você vai simplesmente para ganhar dinheiro. E aí você vê que as pessoas estão querendo o quê? Mais e mais dinheiro a qualquer custo. Então, por exemplo, se o fulano lá formou em medicina, aí ele se deu bem na carreira, aí o pessoal que forma com ele, que não está tendo sucesso, para fazer o mesmo que ele faz nas redes sociais, que ele vê lá, de o cara na praia, o cara viajando, o cara andando de helicóptero, voando de helicóptero, num iate. Aí a pessoa fala: nossa, ele fez sucesso e eu fracassei, não posso ficar assim. Aí o cara entra numa dessas. Aí, por exemplo, lá numa cidade próxima onde eu nasci, tinha um médico especialista em estômago. Aí eu fiz exame com ele, a endoscopia, fiz a consulta. E aí ele foi e me indicou, me deu um remédio e falou assim: ó, esse remédio aqui você vai encontrar só na farmácia tal. Aí eu falei: ah, beleza então, né? Esse que é o bom. O médico tá indicando. Aí eu fui lá e comprei o remédio. Pessoal, aí depois, aí eu tomei o remédio e nada, não resolvia nada. Aí mais tarde eu fui saber que a farmácia era do próprio médico. Entendeu? E às vezes você faz uma consulta, aí o cara vai e te receita lá um medicamento. Aí beleza, você toma e tal. E aí depois você começa a pensar: ah, não, mas tem um remédio tal que tem o mesmo efeito e ele é muito mais barato. Aí na hora que você vai analisar, pô, o laboratório tá patrocinando o cara. E aí você tá comprando mais caro porque ele te indicou, e tá levando dele por fora. Então tem que ficar muito atento. Então é isso aí, galera. Falou, até a próxima. Fui.